Shalom, shalom, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Nós estamos ainda, em êxtase, Uau, foi sobrenatural hoje, para mim foi muito sobrenatural, quase que eu não dou conta de fazer a oração direcionada com vocês, meu Deus, que manto, foi muito, muito sobrenatural, uau! E exatamente no exercício hoje que nós fizemos ali, nas regiões celestiais, eu vou estar explicando hoje, eu vou falar sobre hoje feridas da alma. Na verdade, acredito que eu vou passar a semana inteira falando sobre ferida da alma e vai ser um tempo maravilhoso, maravilhoso. Então já aumenta suas expectativas, nós vamos começar uma temporada agora a gente está falando sobre libertação, sobre batalha espiritual. Cura interior também é libertação, tá? Só que é dentro de um outro viés. Obrigada, Nani, já vou fixar aqui, já coloquei como moderadora, live de número 55, uau, seja bem-vindo, Diogo, Neuzi, Isa, Maria Helena, querida, Gisele, Leni, Marilizinha, Lúcias, sejam todos bem-vindos, amém? Bora compartilhar essa live em nome de Jesus? Uau, gente, foi sobrenatural. Vocês viram, que muita gente, quando chega ali na presença de Jesus, se vê muito como criança, certo? Se vê como criança, como um bebê, como uma criança de 3, 4, 5 anos. Eu geralmente, também me vejo como criança. Josiane, Eliana, sejam bem-vindas também, queridas. Amém? Shalom, shalom para todos vocês, a paz do Senhor para todos vocês, a paz de Cristo. Bora compartilhar essa live. Hoje a live é muito especial, é sobre cura interior, tá? Eu quero também ensinar você a fazer cura interior. Primeiro nós vamos falar das feridas e da mesma forma que o Senhor me usa, o Senhor me deu aí um manto, sobre cura interior. Então eu também quero ensinar vocês para vocês também orar com as pessoas, tirar as pessoas dos cativeiros, amém? Nem todo mundo, na questão de cura interior, vai estar possuído por um demônio e às vezes é uma ferida que dói muito ali, de vez em quando não, quase sempre o diabo fica cutucando pra gente sofrer, pra gente chorar, para ele se alimentar de toda frustração, de toda dor. Então eu vou ensinar vocês como faz cura interior, como faz atos proféticos, para fazer, como você faz atos proféticos em nome de Cristo Jesus para tirar as pessoas do cativeiro e para sair de cativeiros espirituais. Amém? Então eu vou dar para vocês, eu acredito que em uma semana eu consigo passar aí várias feridas para vocês identificar. Hoje eu vou começar com as principais, amém? Certo? E eu tenho certeza que você vai aprender muito e eu quero que você saiba de algo. Tudo que você aprende aqui na Global, comigo, é para você usar, é para você exercer, é para você usar, certo? É para você estar usando aí no seu ministério, na sua rede social, não sei se você tem célula, não sei, ou com você, pastor, eu não tenho nenhum ministério, então usa com o familiar, Tudo que você aprende, você pode exercer aí em qualquer âmbito, em qualquer esfera da sociedade, amém? Sim, as pessoas, realmente, Mônica, as pessoas têm muita religiosidade. Mas vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas têm religiosidade, elas são resistentes a certos tipos de oração. Mas contra resultado não existe argumento. Então, quando há uma manifestação do poder de Deus, e aí você pode até falar para a pessoa, mesmo que você não creia, deixa eu orar por você. O poder de Deus vai se manifestar. Só para aquela pessoa entender que você está sendo usada, debaixo de um poder sobrenatural. Contra resultado, queridos, não existe argumento. Pode falar o que quiser. Se tem pessoas sendo transformadas através da sua vida, não pode falar o que quiser. Amém? Certo? Então assim, o povo religioso existe, eles são chatos, na verdade eles são um povo atrasado. O religioso é um povo atrasado, porque todo mundo aqui já foi religioso, eu já fui, você já foi, eu era atrasada, eu tava assim há anos luz lá atrás. Então o religioso, na verdade, ele ainda não
rompeu camadas que ele precisava romper para estar vivendo uma intimidade, uma frequência poderosa no Senhor Jesus, certo? Que é essa frequência sobrenatural de você sentir Jesus. Então, assim, tem um pouco de paciência com o religioso. Quem sabe em 3, 4 anos ele pode estar começando a ver o que você está vendo hoje. Aí ele vai voltar e vai falar assim, nossa, agora eu tô entendendo. Aí quando ele falar, agora eu tô entendendo, você já tá lá. Em várias outras dimensões. Mas você vai entender. Então seja misericordioso com o pessoal que muitas vezes... Por que eles estão atrasados? Porque eles alimentam mais a carne, o ego, a vaidade. A gente está alimentando o espírito. Então quem alimenta o espírito vê as coisas do espírito. Quem alimenta a carne só vê as coisas da carne. E o religioso, por que o religioso fica criticando, falando que não é de Deus? Ele não tem discernimento espiritual, porque ele fala que é de Deus, mas ele não gera óleo de verdade, amém? Porque você falar que faz e falar que é uma coisa, outra coisa é você ser de Deus, buscar a presença, estar na presença. Então, só discerne coisas espirituais quem é espiritual. E é por isso que eles vão... Eu estou preparando agora um conteúdo de vídeo que o povo religioso vai se escandalizar. Vai se escandalizar. Mas eu entendo, é um povo muito raso, é um povo que realmente não vive experiência com Deus. Porque até o diabo... Gente... Uma das formas do diabo alienar o religioso é falar pro próprio religioso que não existe. Não tem demônio dentro de espelho, não tem demônio que sai de dentro da televisão. Isso não tá na Bíblia, não. Aí o religioso, ele enche o peito e ele vem lá, que isso não tem na Bíblia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Muita coisa sobrenatural não está na Bíblia. Muitas coisas sobrenatural, a Bíblia não vai ser explícita, mas você vai ver homens e mulheres de Deus vivendo experiências que eles não sabem explicar. Certo? Mas tem muita coisa, gente. Muita coisa. Certo? Então vamos lá. Então, ó, esse pessoal que não acredita, tudo, vocês nem discutem com eles, não. Dá água para quem tem sede. Dá água para quem tem sede. Só que eu vou falar uma coisa para você. O dia que o capeta descer lá na casa dele, o dia que ele estiver atormentado, ele vai lembrar de você. Porque o próprio Espírito Santo vai falar assim, ó, sabe aquele fulaninho, aquela fulaninha, pede para ele orar por você. Aí vai chegar o dia que você que vai ter que ir lá orar, e é você que vai expulsar o capeta, é você que vai orar, a cura interior vai acontecer através da sua vida, e aí essa pessoa vai falar assim, realmente, você carrega algo que eu não sei dizer o que é, mas eu sei que é de Deus. No dia mal, a pessoa pode falar mal de você, pode falar que você é tudo, mas no dia mal, o Espírito Santo vai falar assim, liga pro cicrano, que é o cicrano que tá com o óleo na mão. É ele que vai ser usado. Então é isso, meus queridos, é simplesmente isso. É isso. Então, vamos lá, vamos começar, vamos orar. Qual que é o capítulo de hoje? Vocês sabem o capítulo de hoje? Fecha os olhos de vocês, nós vamos estar orando para nós começarmos, amém? Sim, gente, eu vou ensinar... Gente, eu já ensinei vocês a expulsar demônio aqui em uma outra live. Ensinei até como expulsar legião. Ensinei. Mas eu vou começar hoje com vocês uma maratona de cura interior. Fecha os olhos, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu quero te apresentar, Senhor Deus, o teu povo. Quero apresentar, Senhor Deus, cada um que está aqui hoje nessa live. Quero te glorificar, Senhor Deus, por esse exército, Pai, que tem se levantado, Senhor Deus, às 2h45, Pai, para estar já em oração. Pai, eu quero declarar aqui, Senhor Deus, que sobre eles vai vir, Pai, um tempo muito precioso, um tempo mergulhado em águas profundas. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, Pai. Pai, enche agora o ambiente com a tua glória, enche agora, Pai, o ambiente com o teu poder, Pai. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nós clamamos agora, Pai, que o Espírito Santo comece, Senhor Deus, a adentrar agora de forma, Senhor Deus, física, manta, lagajanaya, sorogorgebian. Espírito Santo, comece agora a encher o ambiente. Comece agora, Espírito Santo, a encher o lugar.
Espírito Santo, nós clamamos agora por um ambiente palpável da sua presença. Nós vamos começar hoje essa live debaixo de uma poderosa unção, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, você tem o controle total e o governo dessa live em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, como eu tô bem na frente na leitura, eu vou ter que fazer a contagem aqui da minha, que eu não contei ontem. Nós lemos ontem o 10, certo? Nós lemos o 10. Lemos o 10. Foi o 10 que a gente leu ontem? Foi, né? Ontem nós lemos o 10. Então vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu ver. É o 17, perfeito, é o 17. É o 17. A vara de Arão floresce. Então, vocês viram que estava tendo muita confusão ali no acampamento, certo? Né? O povo se rebelando, o povo reclamando. Gente, vou falar uma coisa pra você. O povo viu o mar abrir. Gente, o povo viu... Gente, a minha mão tá só o pó de ouro. O povo viu tantos sinais, tantas maravilhas. E aí o povo tá o quê? Reclamando. Ai, Moisés, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito. Então, gente, tem muita gente que tem essa mesma mentalidade desse povo hoje. Deus já fez muitos milagres, muitas coisas. E aí tem gente que ainda hoje fica, Deus, parece que quando eu tava lá no mundo, minha vida tava mais fácil. Parece que quando eu tava no mundo, eu era mais feliz. Gente, Deus fica tão chateado com isso. Amém? Aí essa pessoa vive no ciclo repetitivo da vida, porque não sabe ser grato, não aprende a ser grato. Amém? Então vamos lá. Números 17. Vamos ler Números 17 agora. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, porque eram 12 tribos. Uma para cada líder das tribos dos seus antepassados. E escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel e a cada um dos seus líderes das tribos, incluindo Arão. Levou uma vara para Moisés, então Moisés colocou as varas na presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido e produzido brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou. Gente, isso aqui tem uma mensagem profética, certo? Que na presença do Senhor a gente frutifica, ok? Então aqui Deus escolheu, Arão, para o sacerdócio. Então é na presença do Senhor que nós vamos gerar frutos, flores, brotos, amém? Mas é só na presença do Senhor, ok? Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou para o povo e cada líder tomou de volta a sua vara. O Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e enviará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram: Moisés, estamos condenados. Vamos morrer, vamos todos morrer. Eu acho que aqui o povo cai em si, falando assim: o que a gente fez? Por que a gente estava fazendo todas essas coisas? Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor
morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Então a gente para por aqui, fica para casa o 18, o 19, o 20, o 21, o 22 e o 23. E amanhã nós vamos ler o 24. É 1 aqui e 6 em casa, certo? Se você é novo aqui, a gente lê um capítulo aqui e 6 fica para casa. E nisso a gente vai ler a Bíblia 2 vezes este ano, ok? Mas eu quero agora trazer para vocês, ainda bem que a gente... Peraí, deixa eu achar aqui, porque hoje a gente encerrou um pouco mais tarde. Achei já. Eu quero falar para vocês hoje sobre feridas da alma, tá? E muitas pessoas estão... A maldição hereditária, ela te deixa nos ciclos repetitivos, certo? Então vamos lá. O que é uma maldição hereditária? Alguém que lá atrás pecou, fez alguma coisa, abriu uma legalidade e toda essa família começa a viver a consequência debaixo de um hábito vicioso, prostituição, vício, fofoca. Você já nasce dentro desse contexto, dessa influência maligna, e aí, dependendo do tipo de legalidade, tá? Dependendo do tipo de legalidade, ok? Você, o que eu indico, gente? Eu tenho uma imersão de cura interior muito boa, tá? Se você não fez ainda, faz, tá na promoção ainda, tá bom? Então, vamos lá. Então, as maldições colocam a gente no ciclo repetitivo. O que é o ciclo repetitivo? Parece que a sua vida vai mudar agora, mas daqui a pouco, na verdade, a sua vida não mudou. Mudou o cenário, mudou as pessoas, mas você viveu a mesma história. Você viveu a mesma história, só que num outro contexto, e você está repetindo de novo. Os ciclos viciosos, eles não trazem resultados positivos. Na verdade, é mais um fracasso. Presta atenção. Os ciclos viciosos, eles não trazem resultados positivos. É mais um fracasso. Aí você fala, nossa, agora eu achei que esse casamento ia dar certo. Eu achei que agora que essa empresa ia ir. E aí, na verdade, o diabo, ele te iludiu de uma outra forma, tá? Mas muitas coisas não estão no ciclo vicioso por causa das maldições hereditárias. A outra coisa que nos deixa também no ciclo vicioso é as questões as feridas da alma, tá? Tá, então vamos lá. Primeiro eu quero trazer para vocês aí Mateus 11, 28. Abra aí comigo em Mateus capítulo 11, versículo do 28. Mateus capítulo 11. Vamos ler o versículo do 28 ao 30. Abre aí, todo mundo, amém? Hoje eu vou ter que começar um pouquinho mais cedo, que é um pouquinho extenso isso aqui, mas é fantástico. Nós vamos pegar essa semana todas feridas e eu peço que o Espírito Santo venha te incomodar, venha te chacoalhar, certo? Tá? Então vamos lá. Mateus 11. Vou ler aqui com vocês, ok? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Amém? Certo? Então vamos lá. Hoje o que eu fiz na oração ali direcionada com vocês foi uma ferramenta de cura, certo? E eu sei que eu exerço autoridade no mundo espiritual e eu sei que o negócio acontece, né? Quando eu levo vocês nesses lugares para viver esse tipo de cura. Então, quantos de vocês, ao terminar a oração direcionada, sentiu alívio? Foi sobrenatural, certo? Sentiu aquele alívio, aquela coisa, tá? Então, vamos lá. Como que as feridas na alma, elas vão acontecer? As feridas na alma, tá? Elas vão acontecer a partir de um acontecimento, de um fato, ou interno ou externo, tá? Interno é que quando é provocado por nós mesmos. Por exemplo, você decidiu fazer um aborto. Você acabou de instalar uma enorme ferida na sua alma. Você foi abusado, então colocar uma ferida na sua alma, entende? Então, quando a ferida ela vem de procedência interna, você que foi, né? Você buscou aquilo ali, você tomou a decisão de viver uma situação
e a ferida foi instalada em você. Quando ela é de forma externa, por exemplo, sua mãe te rejeitou quando você estava no ventre. Você não tem culpa. Então, ó, pela rejeição dela, você agora carrega o quê? Uma ferida na alma, certo? Então, a ferida, ela pode ser de forma interna, que foi provocada por você mesmo, ou de forma externa. Foi o quê? De fora para dentro. Alguém trouxe essa bagagem para você. Então, a ferida na alma, ela vai acontecer mediante uma circunstância, tá? Ou provocada por você, ou provocada por alguém, que podemos aqui enquadrar como um trauma, como um trauma, poderíamos falar de um acidente, de um espancamento, de uma situação de um abandono de família, um pai deixa a família, certo? Então, ali, uma situação pode trazer o quê? Um trauma ali no seu coração, certo? Gente, muita coriza do nada, às vezes você pode começar a ter tosse do nada, é libertação, tá bom? Certo? Lá no livro Porcos da Sala, vai falar, Porcos na Sala fala isso, certo? Então, a gente vai ter vários raízes para o luto também, gente. Gente, e a pessoa que vive a ferida do luto é porque ela tinha uma dependência emocional muito grande dessa pessoa. Você tem noção? Então, é uma pessoa que era dependente emocional, muito grande dessa pessoa, né? O coração dela não estava preparado, porque assim, o seu coração ele tem que estar 100% em Cristo. Você tem que amar todas as pessoas ao seu redor. Mas Jesus, ele tem que ser o dono ali das suas emoções, ele tem que governar, certo? Ok? Então, a gente vai ter vários tipos de feridas que podem ser ocasionadas. Agora, essa parte aqui é muito importante também, tá? Isso que eu nem entrei nas feridas ainda. As feridas, elas podem vir, presta atenção, intrauterina, desde a sua concepção até o dia do nascimento, as feridas podem ser instaladas dentro de você. Ok? Por que as feridas podem ser instaladas? Tá? Mesmo que a gente não tenha a lembrança de como era dentro do ventre da mãe, nós já sentimos, a gente tinha sentimento e emoção. E sentimentos e emoções ficam registrados no nosso DNA. Então vamos supor que um pai ou essa mãe não queria esse neném. Ou esse neném vem de um fruto de um estupro e a mãe rejeitou. Então essa criança pode não lembrar, mas ela nasce no DNA dela que ela é rejeitada. Ela já nasce com um sentimento de rejeição. Certo? Nós somos feitos, né, de energia. E a rejeição é uma energia, a alegria é uma energia, tudo é energia. Então, essa criança, ela absorveu essa energia chamada rejeição. E essa energia chamada rejeição trouxe uma ferida na alma dela. E aí ela nasce achando que o mundo rejeita ela, mas isso não é culpa dela. Isso é o sentimento que ficou registrado dentro do DNA espiritual dela. E é por isso que às vezes a gente já nasce debaixo de um comportamento que nem a gente sabe explicar o porquê. E às vezes isso já veio lá de trás, amém? Isso já veio lá de trás, certo? Então, a ferida ela pode vir de maneira intrauterina, tá? Ou ela pode vir na primeira infância, com abusos, xingamentos. E eu quero que você entenda algo. O ser humano, até 7 anos de idade, ele está modelando tudo. Ele é uma nova criatura, um novo ser humano. Então, tudo que acontece até os 7 anos de idade fica impregnado no nosso DNA. Então, depois a gente vai criando mais maturidade, certo? Mas até os 7 anos de idade, por isso você que é pai e mãe, muito cuidado. Cuida muito bem do seu filho, principalmente na questão de abuso, principalmente em tudo, não traumatiza, certo? Então, exatamente, Mirella, a construção da personalidade até os 7 anos, mais ou menos, certo? Está sendo construída essa personalidade. Então, tudo pode ser uma lembrança, uma memória muito gostosa, ou pode ser um trauma muito grande, ok? Certo? Mas
não quer dizer que depois dos 7 anos de idade você não vá adquirir nenhum tipo de ferida. Vai adquirir sim, porque a nossa alma é vulnerável. Então, através, por exemplo, vamos supor que a criança com 9 anos de idade foi abandonada, ela vai sentir, amém? Ela vai sentir. Então, depois a gente vai ter feridas que podem vir na vida adulta, como aborto, divórcio, espancamento, palavras, certo? Então, eu preciso que você entenda que a ferida na alma, ela pode gerar muitos bloqueios na nossa vida pessoal ou interpessoal. Então, por exemplo, vamos lá, só para vocês entenderem aqui que uma ferida na alma pode fazer. Tem pessoas que não conseguem dirigir. Já tirou a carteira, mas não consegue. É uma ferida na alma que você tem. Algum bloqueio em alguma área da sua vida que te impede de conseguir dirigir. Tem pessoas que não conseguem se apresentar, não conseguem falar em público. É alguma ferida na alma. Alguém, em algum momento da sua vida, te bloqueou e uma ferida tem ali instalada em você e você tem muito medo, tá? Você tem muito medo, muito medo. Deixa eu contar pra você. Quando eu tava no colégio, na verdade, minha mãe tinha acabado de mudar para uma cidade e já não tinha vaga, eu acho que no colégio particular. E eu fui para uma escola pública, né? E escola pública geralmente são pessoas mais, né, simples, certo? E ali uma professora começou a me humilhar muito dentro da sala de aula, certo? E eu era aluna nota 10, 12. E eu lembro que essa professora um dia me xingou de burra, gritou comigo. Isso trouxe um bloqueio para mim na leitura. Eu passei muito tempo com dificuldade na leitura. Muito tempo. E depois disso eu percebi que a minha nota foi o quê? Caindo, certo? Então, às vezes, você era bom em algo, de repente você deixou de ser bom naquilo porque alguém, tá? Aí depois essa professora descobriu que o meu pai tinha acabado de montar ali uma loja de material de construção muito grande, e aí essa professora queria depois, meu Deus, colocar, pra você ver, né, como que as pessoas são, né? Aí passou um tempo, minha mãe já me tirou daquele colégio ali, amém? Então tá, então eu quero falar agora pra vocês as 5 principais feridas que vão originar todas as outras feridas, certo? Então vamos lá, que agora é de extrema importância. Vamos lá. A ferida, nós vamos ter aqui essas 5 feridas, elas sempre vão desencadear outras subferidas, vamos dizer assim, tá bom? Então a gente vai ter aqui a ferida, daqui a pouquinho eu vou explicar cada uma delas para vocês, certo? Nós vamos ter aqui a ferida da rejeição, certo? Ferida da rejeição. Tá. Primeiro, como que acontece uma ferida de rejeição? Daqui a pouco eu vou falar para você qual que é o sintoma de uma pessoa que tem essa ferida. Como que ela se comporta. Como que é essa pessoa, tá? Então vamos lá. Como que a ferida da rejeição acontece? Em algum período da sua vida, pode ser intrauterina ou extrauterina, depois que você nasceu, você vai ser rejeitado em alguma circunstância da sua vida. Pode ter sido pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua avó, pela sua tia, pelo seu marido, pelo seu filho. Através da rejeição de alguém, você acaba gerando isso. E aí, o que acontece com uma pessoa que é rejeitada? Ela começa a ter uma percepção de mundo, uma visão de mundo, que todo mundo rejeita ela. Mesmo não sendo assim, mas é assim que ela vê. Porque ela entra no modo defesa. E aí parece que todo mundo tá rejeitando ela, mas não é. E também, por ela estar nessa frequência de rejeição, ela libera uma frequência de rejeição que, sem querer, as pessoas rejeitam ela. De forma indireta. É incrível isso, eu vou explicar isso pra vocês depois. Abandono. O abandono também significa que alguém, em algum período da sua vida, pode ser intrauterina ou extrauterina, alguém te abandonou. O seu pai pode ter abandonado você, sua mãe teve você e te abandonou, deu para uma avó, deu para um tio, você já vai se sentir essa ferida de abandono, tá? Já vai estar ali dentro de você. Então pode ser abandono de um esposo, de um cônjuge, de uma esposa, abandono de um filho, certo?
Então pode ser vários tipos de abandono. E aí o que acontece? A pessoa que ela é abandonada, ela vai criar o quê? Um bloqueio com o mundo. A percepção de mundo dela vai mudar. E aí essa pessoa, ela vai começar a pensar que todo mundo vai abandonar ela. E aí ela muda o comportamento dela, porque como ela foi abandonada uma vez, o medo dela é ser abandonada. Então, ela começa a se comportar de um jeito diferente para não ser abandonada ou abandonada, certo? Depois nós temos a ferida da traição. Uma pessoa que é traída, a percepção de mundo dela muda. Então, ela começa a achar o quê? Que todo mundo vai trair ela. Ela começa a ter um ciúme descomunal, fora do lugar, achando que ela vai perder todo mundo. E isso não está relacionado só à relação entre um homem e uma mulher, pode estar relacionado a uma amizade, a um meio, um lugar que você convive. Você sempre está achando que todo mundo vai te trair, porque é a sua visão de mundo, é a sua percepção de mundo, que você, em qualquer momento da sua vida, vai ser traído, e aí você sempre tá um pé atrás com todo mundo, você acha que todo mundo tá armando contra você. É terrível essa ferida, porque você foi enganado, você foi traído, certo? Traição é porque alguém te enganou e te traiu, certo? Você foi traído. Então aí a sua percepção de mundo é que todo mundo é cobra, que todo mundo vai te trair, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo é falso. Então você começa a ver o mundo dessa forma por causa da ferida que tá dentro de você e hora ou outra tá sangrando, certo? Depois nós vamos ter a injustiça. Uma vez que você for injustiçado, tá? Uma vez que você for injustiçado, você acha que todo mundo vai agir de forma injusta com você. E aí você vai virar aquelas pessoas chatas que tá toda hora fazendo tudo corretamente certinho e justo. Não, porque tem que ser justo. Aí você vira o justo juiz, porque um dia você foi injustiçado e aí você passa a ser uma pessoa muito enfativa nesse assunto. Então a sua percepção de mundo é o quê? Que o mundo é injusto, tá? Que o mundo é super injusto. É desse jeito. Vai escutando. Que o mundo é super injusto e que você vai passar por um outro tempo de injustiça. Então você sempre está tentando se justificar, porque você não quer passar de novo por essa injustiça. Então essas são as 5 principais. E agora a última, humilhação, ok? Então a gente vai ter a humilhação. O que é humilhação? Quando alguém te envergonha em público. Quando alguém te humilha. Quando alguém te mata emocionalmente. O que é humilhação? Quando alguém te mata emocionalmente em público. Quando você fica sem reação. E aí quando você morre em público, morre no sentido que sua cara fica no chão, você fica com vergonha, a sua percepção de mundo muda também. E aí você fica com medo de ser humilhado. Você fica com medo de ser envergonhado nesse nível outra vez. E geralmente a pessoa que foi humilhada desse jeito, nesse nível aqui, tá? A pessoa que foi humilhada, ela foi, né, nessa circunstância, ela fica com medo, tá? Ela fica com medo de novamente ter que passar por esse tipo de ferida novamente, ok? Eu vou só procurar aqui uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Tá, aí dessa ferida nós vamos desencadear outras e eu quero que vocês agora, tá? Comece a falar aí no chat. A gente vai ter ferida do aborto, da inferioridade, da orfandade, medo, ferida de violência, ferida de abuso, ferida de orfandade, né? Ferida de abuso sexual. Eu queria agora que você colocasse aí no chat, enquanto eu vou achar um outro material aqui, tá? Você colocasse aí no chat qual que é a ferida que assola você. Mas todas as feridas vai se desencadeando dessas daí. Essas são as 5 principais. Depois eu vou colocar no grupo alguns livros. Se você não tá no grupo, é só você clicar no link da minha bio, vai no final e tá lá, como entrar no grupo. Nos meus stories também tem aí como você entrar no grupo, certo? Deixa eu só achar aqui um material. Ok. Glória a Jesus. Ok, eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui, já achei. Ó, aborto, rejeição, injustiça, traição, rejeição, humilhação, vai colocando mais aí. Abandono, ok?
humilhação. Gente, o abandono é quando alguém te abandona em alguma circunstância da vida. De repente você tinha uma amizade, você tinha uma amiga. E do dia pra noite ela mudou e ela te abandonou. Ela não quer mais falar com você, ela te deixou. Você vai se sentir o quê? Abandonado. E aí como que muda a sua percepção de mundo? Se eu tiver outra amizade, ela vai fazer a mesma coisa comigo. Aí você fica com medo de ter novos amigos, você fica com medo, a sua percepção, tá? Desconfiança, a desconfiança, olha só como a desconfiança está atrelada à traição. Certo? A desconfiança está atrelada, tá? Então vamos lá, eu quero explicar para você agora como que funciona essa ferida, para você entender a ferida. Se você puder agora, abra comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 27. Amém? Efésios, capítulo 4, versículo 26. Vai falar assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Peraí. Você vai sentir ira, raiva, tristeza, só que esses sentimentos não podem controlar você. Porque a hora que esse sentimento controla você, se torna uma ferida na sua alma. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então esse versículo aqui, ele vai falar assim, olha, quando você tiver um sentimento muito forte dentro de você, resolve isso logo, para isso não dominar você. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Porque o que acontece? Quando a gente vive um trauma, uma circunstância, aonde as nossas emoções ou pensamentos, sentimentos são afetados, porque, gente, toda ferida da alma, ela vai desencadear dos sentimentos ou das emoções. Porque você vai processar e ressentir diversas e diversas vezes, até esse padrão sentimental ou emocional gerar uma ferida dentro de você. Então aqui a palavra está falando assim, você vai se irar, mas se acalma, em 24 horas você se acalma, você se tranquiliza, reflete e lança isso por terra. Irai-vos, mas não pequeis. Né? A gente pode irar, mas a gente não pode pecar ao ponto que da ira te dominar, certo? Então, gente, geralmente as doenças, cânceres, inflamações, dores no nosso corpo vêm das raízes emocionais e sentimentais que não estão resolvidas. Falta de perdão, raiva, ira, ódio, rancor. E aí o que acontece? Você fica ressentindo, você fica revivendo. O que é ressentir? É reviver esse sentimento, é reviver essa emoção cada vez um pouquinho mais forte, certo? E aí cada vez que você tá revivendo, cada vez que você tá sentindo de novo isso daí, essa ferida ela vai ficando um pouco maior. Agora vamos lá, que eu preciso desenhar isso aqui. Vou desenhar isso daqui pra você, pra ficar um pouco fácil. Não liga não, gente, pro meu bonequinho aqui, tá? Ixi, eu fiz um bonequinho. Ixi, vou fazer outro bonequinho aqui. Deixa eu fazer aqui pra você entender. Aqui vai ficar muito bom de você entender. Aqui tá o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Tá, liga minha letra não, minha letra é de médico. Tá, ó, presta atenção aqui, ó. Deixa eu ver aqui, baixar um pouquinho aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui tá seu corpo, sua alma, seu espírito, certo? Então é como se tivesse, a gente é triuno, corpo, alma e espírito. Tudo que é ira, raiva, dor, vai sendo gerado aqui na alma, porque nós somos uma alma, então vai sendo gerado aqui. E aí quanto mais sentimentos, emoções, rancor, tristeza,
vai ficando a nossa alma, ela vai enchendo. Aí a alma vai extravasar para onde? Para o corpo. Aí de repente começa um câncer aqui no pâncreas. Uma enxaqueca muito forte aqui na cabeça. Aí uma ferida na perna que não sara mais. Uma ferida na perna. Por quê? Oh, meu Deus. Porque a alma está extravasando os sentimentos. Amém? Presta atenção, a alma está extravasando os sentimentos e está gerando aqui doenças, porque essa alma, ela está assim, ó, um turbilhão de emoções e sentimentos. Amém? Certo? Conseguiram entender? Ok? Por isso que feridas na alma geram doença, geram ciclos repetitivos, porque você não consegue ver futuro. Quem tem ferida na alma não consegue ver bem o futuro, porque tá sempre voltando lá atrás, ok? Então vamos lá, que agora você vai entender o que é uma ferida na alma, tá? Então imagina agora, tá? Fecha os olhos de vocês agora, eu sempre gosto de fazer esse exercício aqui. Imagina, fecha os olhos de vocês e imagine que numa colina, numa montanha, tem um cavalo muito bonito, um cavalo muito lindo, certo? Esse cavalo, ele tá agora pastando e ele representa a sua alma, ok? É um cavalo muito bonito, ele tá numa colina. Agora, quando você vai se aproximando do cavalo, você percebe que tem um ferimento enorme no lombo do cavalo. E vamos dar o nome agora para esse ferimento de rejeição. Então, a ferida que está no lombo do cavalo é a ferida de rejeição, ou abandono, ou humilhação, ok? Agora, eu quero que você se aproxime um pouco mais e observe que a ferida tem pus, sujeira, tem mau cheiro, tá fétida, tá fedendo, tem muita dor. Então, a forma que você está vendo o estado da ferida é o seu estado emocional, mental, sentimental, né? Na situação atual da sua ferida. Então, a forma que a ferida se apresenta com pus, com dor, com fedida, saindo, né? Um monte de secreção, sangue, secreção, sujeira, é o seu estado emocional, né? Pelo qual você encara essa situação que já passou na sua vida em alguma circunstância. Agora, continue de olho fechado. Agora, eu quero que você se aproxime um pouco mais e perceba que na ferida tem aquelas moscas, aquelas varejeiras, elas estão sentando em cima da ferida. E quando essas varejeiras sentam em cima da ferida, elas começam a se alimentar do sangue, do pus, de todo o material purulento que está saindo agora dessa ferida. E você sabe quem são as moscas? São os demônios, que precisam de se alimentar do seu estado emocional, do seu estado mental, dos seus pensamentos, das suas emoções. E é por isso que todo tempo essa ferida tá sangrando, essa ferida tá saindo pus, essa ferida tá purulenta. Porque toda hora tem uma mosca que senta ali. Toda hora tem uma mosca que vem ali. E quando que parece que a ferida tá sarando, o próprio diabo vai lá e cutuca essa ferida, porque essa ferida tem que sangrar, tem que ficar fétida, tem que ficar podre, para ele poder se alimentar, porque ele se alimenta dessa energia. Amém? Pode abrir os olhos de vocês. Enquanto a ferida não for tratada e fechada, as moscas não vão sair. Então vamos lá, agora eu quero que você entenda algo. Os demônios, eles se alimentam de uma frequência baixa de energia caótica, que é ira, raiva, dor, tristeza. Todo esse sentimento que é voltado ao lado negativo é alimento de demônio. E é exatamente por isso que você fica no ciclo vicioso, porque quando você acha assim, agora eu superei isso, o diabo vem, ele põe uma pessoa ou para fazer um gatilho que te leva de volta para esse calabouço, para essa ferida, ou ele traz uma memória onde você lembra da ferida e ela volta a sangrar. Às vezes você fala, eu superei isso.
Mas daqui a pouco o próprio diabo, ele sabe aonde estão essas feridas. E ele vai usar pessoas, ele vai usar gatilhos, ele vai usar circunstância, ele vai usar coisas para você falar: nossa, eu fui humilhado, meu Deus, eu fui abandonado, meu Deus, eu fui rejeitado, meu Deus, eu isso, eu aquilo. E aí você começa a sentir tudo aquilo de novo, só que agora numa intensidade ainda mais profunda. Amém? Então o diabo, o próprio Satanás, sabe que a sua ferida é, na verdade, uma fonte de alimento para ele, mas para ele se alimentar dessa ferida, você tem que sentir raiva, dor, angústia, você tem que estar triste, você tem que estar com sentimento de indignação, você tem que estar chateado, você tem que estar insatisfeito. Então, o diabo, ele precisa que você se sinta assim para ele se alimentar dessa ferida. Então, quando parece que você começa a melhorar, ele vem ali e cutuca a ferida, abre ela de novo. Às vezes ela só tá com uma casca por cima, ele abre ela de novo, as moscas voltam, ok? Então, eu preciso que você entenda, tá? Que feridas na alma são alimentos para demônio, e é por isso que, gente, a coisa mais difícil do mundo é perdoar. E quem não conseguiu perdoar, qual que é o sentimento de uma pessoa que não conseguiu perdoar? Raiva, ódio, sensação de vingança, desejar mal ao próximo, falar mal do próximo. E aí, o que acontece? Quando você não perdoa, você volta nesse ciclo vicioso, e uma vez, e outra vez, e não sai dele nunca. Então, enquanto a ferida não é tratada e fechada, as moscas, elas não podem sair, certo? Então, eu quero que você imagina, tá? Eu fiz aqui essa ilustração para você do cavalo, para você entender que isso daí está acontecendo dentro da sua alma. E na sua alma que é regida por emoções, sentimentos e tudo isso, ok? Você consegue entender? O diabo, ele é muito bom para sempre te voltar para o cativeiro. Às vezes fala: agora eu superei isso, agora eu passei por isso, eu não quero mais saber, agora eu tô bem, agora, uau, eu melhorei, e isso, aquilo outro. E daqui a pouco, o que acontece? Vive uma circunstância e o diabo te leva de novo para esse lugar. Você fala: meu Deus, achei que eu já tinha superado isso, meu Deus, eu pensei já que eu já tinha passado por isso, amém? Eu pensei que eu já tinha dominado, eu pensei que eu já tinha, eu já tinha esquecido essa situação. Aí você vive uma situação, ou você vive mais uma que agrega sobre essa, e aí você ressente essa, aí você fala: ai meu Deus, aí você relembra tudo, certo? Então vamos lá. Como que faz para viver esse processo de cura da alma? Como que faz para viver esse processo da cura da alma? Como que faz para viver? Primeira coisa, você tem que entender que ferida é essa, por onde que ela entrou e por que ela ainda está na sua vida. Primeira coisa de ferida na alma tá? Quem tiver com muito sono, isso já é retaliação, tá, gente? Levanta agora, fala: todo sono sai agora em nome de Jesus. Porque quando a gente começa a entrar no processo da alma, certo? O diabo vai lançando setas de sono para você não... Porque, gente, a primeira parte de cura interior é o quê? Eu preciso identificar, eu preciso entender. Porque se eu souber que eu tô debaixo de uma ferida de rejeição, de humilhação, eu agora estou apto para viver essa cura, certo? Então agora eu vou agora eu vou falar para vocês cada uma dessas feridas, amém? Hoje eu acredito que vai dar para falar só da rejeição, mas nós vamos essa semana inteira falar sobre várias circunstâncias. Muitas vezes, quando você é curado de uma ferida, imediatamente você é curado de uma enfermidade. Tem enfermidades que procedem da ferida da alma, cânceres, enxaquecas, dores no corpo, dores que não saram com remédio, dores que não passam com nada. São muitas vezes a dor refletida, a dor que já exacerbou da alma para o corpo. Tem tanta dor na alma que extravasou e agora a dor tá aqui, no corpo. A dor,
ela saiu da quarta dimensão, porque a alma é quarta dimensão, tá, gente? Nós estamos aqui na quarta dimensão. Então, vamos lá. Então, quando tudo isso sai da alma, ela começa a extravasar no corpo e nós começamos a sentir. Amém? Tudo para vir dentro de nós fisicamente tem que primeiro acontecer no mundo espiritual, ok? Certo? Então, vamos lá. Agora, eu quero começar aqui com vocês na ferida de rejeição, ok? Eu quero falar aqui da ferida de rejeição. Abre comigo agora em João capítulo 6, versículo 37. A fibromialgia, gente, é uma ferida na alma. Fibromialgia. A alma é liberta, seu corpo é liberto também. Vocês conseguem entender? Você consegue entender isso? É forte, né? Abra aí, João 6,37. Vai falar assim. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, eu quero falar aqui agora para você sobre a ferida de rejeição. Amém? Ok? Então, a ferida de rejeição é uma ferida que ela custa muito em sarar. Porque você precisa entender que o que te rejeitou, aquilo que ocasionou a rejeição na sua vida, o primeiro entendimento, gente, gagueira também é uma ferida, tá, gente? É um bloqueio, tá? Então, vamos lá. Presta atenção. Primeiro, você precisa entender o seguinte. A pessoa que foi usada para te rejeitar, ou a circunstância pelo qual você sentiu rejeitado, presta atenção, foi algo manipulado por um demônio. Então, o demônio estava ali usando aquela pessoa para te rejeitar. Porque sabia que se conseguisse instalar uma ferida de rejeição em você, atrasaria a sua vida em peso, número, tamanho, consequência, certo? Então, eu já passei pela ferida de rejeição. É muito difícil você conseguir entender humanamente qual foi o motivo pelo qual você foi rejeitado. Você vai tentar achar uma explicação, mas eu preciso que você entenda que a explicação óbvia é: essa pessoa foi usada por Satanás para atrasar a minha vida. E eu quero perdoar ela, eu quero romper com isso agora em nome de Jesus. Então, vamos lá. Qual que é a característica, amém? Qual que é a característica de uma pessoa que está debaixo, qual que são os sintomas de uma pessoa que está debaixo dessa rejeição? Essa pessoa primeira coisa, essa pessoa que ela é rejeitada, ela se sente rejeitada, ela tá todo o tempo, gente, se sentindo rejeitada. Ela vai para uma mesa, para uma roda de pessoas, ela começa a ver que ela é a pessoa que é menos, vamos dizer assim, todo mundo tá conversando, as pessoas olham menos para ela, perguntam menos para ela as coisas, e aí ela já começa: eu sou rejeitada mesmo, olha que todo mundo tá perguntando aqui pro fulano, ninguém pergunta nada para mim, olha como eu sou rejeitada. Então começa o quê? Você já chega nos lugares se vendo nesse lugar, então você já começa a liberar o quê? Uma onda de rejeição. E por você liberar essa onda de rejeição, as pessoas começam a sentir rejeição por você indiretamente. Porque você vibra na alegria do outro, você vibra na tristeza do outro também. Por exemplo, quando você tá num trabalho, o fulaninho chegou ali, ele não falou nada, ele não falou que ele tá triste, mas você sentiu que ele tá triste, porque ele tá liberando uma onda de tristeza. Você consegue perceber na sua intuição, por causa que você é um ser espiritual, que o fulaninho tá triste. Aí você fala: fulano, você tá bem? Eu não tô muito bem. Você acredita que eu senti que você não tava bem? Então a pessoa, quando ela é rejeitada, ela libera dela uma onda de rejeição. E você indiretamente começa a rejeitar essa pessoa. Sem querer. Porque ela tá se sentindo muito rejeitada.
E ela está liberando rejeição. E as pessoas estão agindo com ela sem perceber com rejeição, mas é porque ela libera, ela tá debaixo de imagina uma cúpula, uma onda de energia que tá todo o tempo, na verdade, gente, eu preciso que você entenda algo. De novo, vou desenhar, vou desenhar aqui. Oh, Jesus, essa caneta tá uma beleza. Vou pegar essa aqui. A pessoa que tá aí, ó, a pessoa que tá sentindo rejeição, ela tá afastando as pessoas de perto dela. Ela libera ondas, o quê? Negativas. Ondas negativas. E as pessoas automaticamente começam a desdenhar dela, a desfazer dela, tá? Sem perceber, porque você, quando tá com pessoas alegres, você fica alegre. Quando você tá com pessoas tristes, pesado, o ambiente fica pesado. Ok? Eu preciso que você quebre isso da sua vida em nome de Jesus. Então, essa pessoa, ela sente que ela não se encaixa em nenhum lugar da família, trabalho, sociedade, grupo ou esfera da sociedade. Então, ela tá todo tempo, essa pessoa que sente essa rejeição, ela tá todo o tempo entrando em grupo, saindo de grupo, entrando em grupo, saindo de grupo, porque ela se sente rejeitada demais, ela fala, esse lugar aqui não é pra mim, aí ela vai daqui a pouco tentar outro lugar. Ela sente, né, ela sente um estranho na casa, no ninho, na família, ela acha assim, ai, todo mundo gosta aqui mais do fulano, do meu irmão, da minha irmã, eu sou isso, eu sou aquilo, então ela se sente o patinho feio, né, da família. Então ela sente que existe algo de muito errado com ela, né, ou com ele. Então ela acha assim, nossa, eu tenho algo de errado comigo, por que as pessoas não gostam nem de conversar comigo, nem de me ouvir? Então, na verdade, eu quero que você entenda algo. Tudo que você pensa, tudo que você sente, já se tornou uma verdade. Amém? A pessoa que ela é rejeitada, ela sente que ninguém consegue escutar ela e ela não consegue ser ouvida por ninguém. Isso dentro dela é uma verdade, porque é a forma que ela pensa, a forma que ela sente. Automaticamente, por ela pensar dessa forma, as pessoas têm dificuldade mesmo de escutar ela e de prestar atenção nela. E todo tempo as pessoas estão cortando ela. Ela tá numa conversa, ela tá falando, vem uma pessoa e corta ela. Ou a pessoa corta a conversa dela na hora e vai para outra conversa. Porque ela tem esse sentimento. Ela já tem, gente, dentro dela, é como se fosse uma verdade emocional e sentimental, que ninguém consegue escutar, ninguém consegue escutar o que ela tá falando. Ela não consegue ser ouvida, ser escutada. Mas é porque ela pensa desse jeito, tudo que você pensa, tudo que tá dentro de você se torna uma realidade. Penso, logo existo. Tudo que você gerou aqui na mente já existe no mundo espiritual, no invisível. Então, qual que é a característica de uma pessoa que ela vive a rejeição? Ela tá todo o tempo sendo interrompida. Ela tá todo o tempo sendo calada. Porque outra coisa que é muito importante, ela sente que tudo que ela fala não é importante. E ela passa essa frequência para as pessoas que estão em volta, e as pessoas começam a sentir que aquilo que a fulano fala não é importante. E parece que ninguém quer te escutar. Mas é porque você viveu rejeição, se auto-rejeita e você acaba rejeitando tudo ao seu redor. E é desse jeito que a pessoa ela começa a se sentir. Então é fácil você encontrar alguém que tem esse sentimento. Você não precisa ser muito espiritual para isso. Você tá numa roda, você começou a perceber alguém podando alguém toda hora. Intrinsecamente, gente, é sem querer, não é porque quer, não. É intrínseco. Quando você vê, você já tá. Parece que aquela pessoa ela é menos importante, parece que aquela pessoa fala não é importante, certo? E por que as pessoas acabam fazendo isso com ela? Porque ela não é segura de si, ela não sabe ainda quem ela é, ela
tem essa sensação, ela vive dentro dessa cúpula de rejeição, e o que ela está transmitindo, gente, como sair, como fazer, eu vou explicar tudo para vocês, mas é uma coisa de cada vez. Deixa eu falar uma ferida de cada vez. Aqui tem tudo, eu tenho uma ordem cronológica para explicar tudo para vocês. Então, não queiram adiantar as coisas. Como eu falei para você, nós vamos passar aqui por um processo essa semana. Eu vou falar de todas essas feridas para vocês, amém? Então, fiquem em paz, tá? Primeiro eu preciso dar ênfase aqui à ferida para você, explicar certinho como que funciona, o que que tem. Então, eu sou médica, certo? E eu penso, eu trago toda a minha visão ministerial dentro da medicina. Então, primeiro eu vou te dar definição, eu vou te dar característica, vou falar da onde que vem, depois eu vou falar como que diagnostica, depois eu vou te dar o tratamento e a receitinha aí de como você dá a manutenção. Amém? Certo? Essa pessoa, ela sempre está procurando um destaque. Então, essa pessoa, ela sente que o mundo rejeita ela. Então, ela está sempre procurando ser mais inteligente, comprar coisas novas, se destacar com coisas, com vaidade demais. Tem gente que é super lindo, linda e vaidoso demais porque altamente se sente rejeitado. Então, procura sempre ser o mais inteligente, engraçado, tá sempre atualizado para mostrar que tem algo bom para oferecer, para poder ser aceito ou aceita. Essa pessoa, então, ela é uma pessoa que ela tá sempre tentando ter um destaque, ter um algo a mais para chamar a atenção das outras pessoas. Gente, o ser humano em si, ele quer ser aceito, ele quer ser bem-vindo, ele quer ser querido, ele quer ser amado. E quando ele tá debaixo dessa cúpula de rejeição, ele vai tentar, isso é de forma intrínseca, a sempre ter algo nele, ou dinheiro, ou muito inteligente, ou ele vai querer ter algo para o quê? Para chamar a atenção das outras pessoas. Porque o que tem dentro dele, para ele, não é o suficiente, porque ele já tem essa sensação, a visão de mundo dele é que todo mundo vai rejeitar ele. Porque ele foi altamente rejeitado em algum momento da vida, certo? Então, essa pessoa, ela machuca demais a si mesmo, porque o problema da ferida da rejeição é que essa pessoa, ela tá sempre voltando pro cativeiro. Então, direto, o diabo vai usar uma pessoa, um gatilho, para voltar essa pessoa pro cativeiro. Aí, quando ela volta pro cativeiro, ela vai reviver as feridas que já passaram e essa nova ferida que chegou na vida dela. Uma palavra é um gatilho suficiente para a pessoa voltar para o cativeiro e continuar remoendo, continuar revivendo tudo aquilo ali. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que está sempre ressentindo e voltando no passado. E quem fica visitando o passado e ressentindo as emoções negativas, certo? Não consegue viver o futuro de forma correta. Então, essa pessoa, ela tem a sensação que ela não é amada, que ela não é merecedora, né? Então, essa pessoa que ela tá debaixo desse sintoma de rejeição, ela tá sempre sumindo dos relacionamentos pessoais, amorosos, familiares. Então uma hora ela fala, agora aqui com a minha família vai ser diferente. Aí daqui a pouco ela se sente rejeitada, ela some. Ela fala, eu achei que ia mudar, mas não muda mesmo. Aí daqui a pouco ela encontra um grupo novo de amigos, ela fala, agora vai. Aí daqui a pouco ela se sente rejeitada naquele grupo, aí ela fala assim, esse grupo aqui não é pra mim não. E ela sai daquele grupo. Então, todas as vezes, essa pessoa que tá debaixo dessa ferida de rejeição, ela tá sempre o quê? Fugindo dos relacionamentos. Porque pra ela estar perto de pessoas pode trazer pra ela essa volta ao cativeiro. Então ela se isola. Então vai ter momentos dessa pessoa que sofre rejeição dela querer se socializar, só que quando ela vai se socializar e alguém libera um gatilho, mesmo sem querer, de rejeição, ela já volta ali para a prisão espiritual dela e ela começa a ressentir tudo aquilo ali de novo, tá? Então essa pessoa, ela tem muita dificuldade de manter o quê? Os relacionamentos, de manter as amizades, de manter os vínculos familiares, porque ela é uma pessoa que ela tem problema com ela mesma, né? Por causa que ela viveu uma rejeição, mas ela precisa sair dessa rejeição, ok? Então, gente, olha, então vamos lá.
eu vou aqui, tá? Parar aqui e amanhã nós vamos continuar. E aí no final dessa maratona de feridas da alma, presta atenção, no final dessa maratona de feridas da alma, eu vou fazer um processo de cura interior com todos vocês e vai ser muito, muito sobrenatural, amém? Mas eu preciso parar aqui agora porque já deu 1 hora de live, certo? Então, eu quero estar convidando vocês aí para nossas orações na madrugada, 2h45, tem sido sobrenatural, tem sido avassalador aquilo que o Senhor está fazendo, tá? Então, se você quer viver esse processo, tem a nossa imersão de cura interior, foram mais de 8 horas de imersão, onde eu expliquei tudo isso daí, certo? Então, tem lá toda, né? Tudo. Eu vou colocar o material lá no grupo. Se você não sabe entrar no grupo, eu vou colocar aqui um esbocinho para você lá no grupo, para você ter aí disso que eu acabei de falar agora para você. Amém? Certo? Então, essa semana nós vamos estar falando todo dia de uma ferida para você se identificar. Eu quero mesmo que o Espírito Santo mexa em tudo aí dentro. Que o Espírito Santo traga para fora tudo para fora. Tá? Para Deus fazer em você e para depois Deus fazer através de você. Vocês querem que eu deixe essa live salva? Mas vocês têm que compartilhar com pelo menos 50 pessoas que estão passando por esse processo. Então eu vou deixar a live salva até meio-dia e você compartilha aí com pelo menos umas 50 pessoas. E amanhã nós vamos dar continuidade. Agora o horário da nossa live é 4h21, amém? E ó, aumenta a expectativa. Dia 2 de março agora, o próximo sábado, é a nossa imersão da Masterclass Sobrenatural. Nós vamos ter um tempo maravilhoso, será umas 8 horas, amém? Então, aumenta a sua expectativa que nós vamos falar de muitas coisas sobrenaturais. Se você não adquiriu ainda dá tempo, vai ser um tempo maravilhoso, sobrenatural. Eu não sei se você viu, né, nos Estados Unidos, teve um colapso lá, né? Mais de 77 mil pessoas ficou sem sinal de celular, né, por causa, né, dessa questão solar aí, e possivelmente nós vamos viver um grande apagão onde tudo vai ser desconectado, né? Então você viu que os Estados Unidos, mais de 77 mil pessoas ficou sem sinal de celular, né? Isso foi dia 22 isso aconteceu. Eu coloquei, você que tá lá no grupo da Masterclass, eu coloquei lá 2 vídeos para vocês verem, tá? Eu já coloquei lá 2 vídeos. E um dos assuntos que eu vou estar abordando, tá bom, gente? Vai ser sobre estocar alimento, como se preparar, ok? Para vocês começarem a entender como que você pode estar se precavendo, tá? Como você pode estar se precavendo. Vai ser dia 2 de março, sábado, às 14 horas, horário de Brasília. Vai ser uma bênção nossa Masterclass. Eu vou trazer muitos assuntos sobrenaturais e um deles é sobre essa possível, né, previsão aí, que o mundo todo tá falando sobre estocar alimento, um possível apocalipse, um possível começo de tribulação, tá? Então, se você não fez, faça sua inscrição se você deseja. Vou falar de muitas coisas sobrenaturais, mas um dos assuntos que eu quero estar abordando com você é sobre esse possível apagão, tá? Que é, na verdade, aí uma inversão dos polos magnéticos da Terra, ok? Então, ainda tem vaga, né? A gente conseguiu abrir mais 200 vagas para o ao vivo, então se você deseja, entre em contato com a Nani. Dessas 200 já foi quase a maioria, então entre em contato com ela aí, tá? Link, a Nani vai colocar lá no grupo. Deixa eu ensinar você a entrar no grupo, você que é novo por aqui, para você entender como é que a gente entra no grupo, amém? Gente, vai ser sobrenatural, sobrenatural. Eu tô preparando um conteúdo maravilhoso para vocês, muito, muito top mesmo, amém? Glória a Jesus. Ó, vamos lá. Você vai entrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um link aqui embaixo. Você vai clicar aqui, meu computador tá todo sujo, gente. Que eu tava orando, babei nele todinho. É baba mesmo, tá, gente? Aqui, ó, inscrição para Masterclass, você clica aqui e já consegue fazer sua inscrição. Aqui, inscrição para conferência, que também as vagas já estão quase no fim. E aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, você vai entrar... Aqui, ó, lá embaixo tem um link, aí você entra aqui, clica aqui e já entra no grupo, certo? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meu povo. Que Deus abençoe todos vocês.
Tô muito feliz com esse novo tempo que nós vamos estar falando sobre ferida na alma. E como a gente tem tempo, todo dia eu vou pegar uma ferida e eu vou esmiuçar elas para vocês, tá? Mais profundo possível. Todo dia eu vou esmiuçar essas feridas para vocês aí de forma muito, 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 muito profunda. Gente, por exemplo, quem faz a Masterclass, você tem acesso à plataforma. Todo esse conteúdo, mesmo que você não possa assistir ao vivo, todo o conteúdo vai depois para a plataforma, tá? O preço é R$ 59,90, é um preço promocional. Você vai ter acesso à plataforma 2 anos e tudo. Terminou a Masterclass, é R$ 497,90. Esse é o preço dessa Masterclass que eu estou fazendo. Então, se você comprar depois, é esse outro preço que eu tô falando pra vocês. Então, o preço promocional é R$ 59,90. Você consegue assistir ao vivo ou depois, né, na plataforma, e todo o material vai pra lá depois pra você, tá bom? Queridos, um beijo no coração de vocês, que Jesus te abençoe poderosamente. A live vai ficar salva até meio-dia, então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, que passa por essas coisas e precisa, né, viver esse processo de cura da alma. Um beijo grande no seu coração, que Jesus te abençoe infinitamente todos os dias.